em relação à coisa do criar, não é? Da criação, da escrita, a gente nota esse sobejo, né? Essa metáfora ali que circula, que circunda, e eu queria que você falasse um pouco. A gente tem uma sessão aqui chamada Tecendo o Texto, em que a autora ela fala um pouco sobre os processos criativos. Eu queria que você, por gentileza, debulhasse esses segredos um pouquinho para a gente, sabe? Eu sei que você tem o seu curso, tem as suas oficinas, mas, puxa, libera uns spoilerzinhos aqui, diz como foi esse processo, e especialmente esse período agreste, não é? Em que não saiu leite, né? Em que você amamentar era difícil, né? Então, na escrita também, essa coisa do texto vir. E assim, não porque a ideia não estivesse com Uhum. você, mas porque muitas vezes você, por razões várias, tem aprisionado ela aí. Para mim, o maior desafio, Marcelo, foi sair da narrativa curta e ir para uma narrativa longa. Foi o primeiro maior desafio, porque a gente passa muito tempo convivendo com os personagens de um romance, para amarrar tudo, sabe? Então, era desafiador para mim conviver tanto tempo com as personagens e com as dores delas, porque é uma história muito forte que vai tocar em muitas questões. Então, tinha momentos que eu parava, que eu falava assim: tá bom, agora eu tenho que parar um pouco. Tinha cenas, tem uma cena muito forte que ela sente uma dor, uma pontada, uma contração ali muito forte, e ela soca a própria barriga. E ela fala que a menina, como ela chama, a menina ficou quietinha, ela queria sobreviver. Mas ela queria dizer para ela, na verdade, que era melhor morrer do que vir para esse mundo. Nossa, quando eu acabei essa cena, eu estava destruída. E eu falei, não, agora vamos fechar. Talvez por isso eu tenha passado tanto tempo, né? Foram 4 anos. Mas para quem tem o desejo também de começar a escrever, para mim é sempre muito importante, conhecer minhas personagens. A personagem, ela é o elemento humano, porque quando a gente escreve literatura, a gente está investigando o humano, a condição humana. Então, o personagem é esse elemento que se conecta com o leitor, que ele vai acompanhar. Então, conviver bastante com essas personagens é importante. E eu fazia muito isso, dessa convivência, de emprestar o meu corpo e a minha mente para sentir o que elas sentiam. A raiva, o medo, a frustração, o ódio, a culpa. Então, talvez por isso também, às vezes, eu dava essas pausas na escrita, porque eu estava emprestando meu corpo quase que numa experiência teatral, de sentir aquilo. Então, foi uma experiência muito viva. E ter uma espécie de rotina também, porque a inspiração existe, existe, mas ela não permanece com você 365 dias do ano. Tem dia que você não tem o menor insight, a menor inspiração. E quando eu fui para o que eu comecei a escrever mesmo, A Filha Primitiva, eu decidi que escrever um capítulo por dia. E aí foi o desafio, porque eu dizia assim, só durmo se escrever um capítulo. Olha a audácia. E teve um dia que eu não conseguia escrever aquele capítulo. E eu falei, não vou dormir hoje, pelo visto. E aí teve um movimento interessante, porque às vezes eu passo exercícios de escrita para mim mesma, sabe? A professora passando exercício para si. Em que eu falei, não estou conseguindo escrever, o que, que eu vou fazer? Eu vou olhar, primeira coisa que eu olhar, eu vou começar o capítulo escrevendo sobre aquilo que eu estou olhando. E aí depois eu vou desenvolver, depois eu vou puxando o fio do novelo. E aí foi engraçado, porque nesse dia eu tinha ido assim no quintal da casa, porque lá no Ceará eu morava em casa, né? A gente tem a nossa casa, e eu tinha visto uma cadeira quebrada.
E era muito engraçado, porque essa cadeira, eu todo dia repetia a mesma coisa para o meu esposo, para ele botar para fora aquela cadeira, colocar no lixo, e ele não botava. Eu tinha muita raiva daquela cadeira. E eu olhei para aquela cadeira e, de repente, pá, eu disse: pronto, eu vou começar falando dessa cadeira. E aí veio a situação da escassez, porque essas personagens, elas têm muita escassez, né? É uma escassez de rede de apoio, é uma escassez financeira, é, é uma escassez de afeto também, de muitas coisas. Então eu olhei para aquela cadeira quebrada e aí me veio isso, que tem uma cena em que elas vão comprar um conjunto de mesa e cadeira, e elas ficam numa discussão, porque a avó, que é muito religiosa, fala que aquilo é uma providência divina, né? Tudo para ela tem essa relação religiosa. E aí, no final das contas, as cadeiras quebram-se e só ficam duas, justamente uma para cada uma. Então, eu acho que é isso também, desse movimento de você se colocar disposto a escrever, ainda que não haja uma super inspiração, ainda que inicialmente eu não goste, mas permitir as palavras irem para o papel. E foi um exercício muito interessante. E aí eu pude dormir, né?